Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em pé do jeito que você está. Livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, do verso 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo a oeste a Ai, e a leste construiu um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Negueb, no Egito, somente até ele. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela provisão do Senhor que tem sido derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a sua provisão material, mas também a tua provisão espiritual. Deus, nós te agradecemos nessa noite, como já foi falado aqui. Nós não estamos aqui para engrandecer nomes de homens, não estamos aqui para prestar culto a homens. Deus, esse culto é para o Senhor, é para a sua glória, é para o seu louvor. Portanto, Deus, receba a nossa oração, receba a nossa adoração, o nosso louvor. Oh Deus, e fale conosco através da tua palavra, traga-nos uma revelação do teu trono para a nossa vida, que venha dar direção, que venha dar solução, que venha dar o norte, Senhor, para a nossa vida. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar. Eu tenho um tema para essa mensagem. O tema é Abraão, um modelo a ser seguido. Nessa noite eu quero falar de modelo, de referencial de modelo. E Abraão, ele foi um modelo, ele é um modelo para nós seguirmos. Nós estamos vivendo a era dos digitais influencers, ou dos influenciadores digitais, não é verdade? A gente vê aí na internet, o camarada tem 1 milhão de seguidores, 20 milhões. Então a gente vê hoje, nós estamos vendo isso, está muito em alta a questão dos influenciadores digitais. Mas quem tem influenciado a sua vida? Eu não quero entrar aqui no mérito desses influenciadores, porque tem influenciadores na internet que têm influenciado as pessoas de maneira boa, de maneira saudável, de maneira honesta, de maneira certa. Mas existe muita abobrinha por aí. Eu quero perguntar para você: quem tem influenciado a sua vida? Quem tem sido o seu influenciador? Quem tem sido o modelo para você? A Bíblia nos mostra vários modelos de homens de Deus, de mulheres de Deus, a começar por Jesus, né? Foi o maior modelo ao qual nós devemos seguir.
Mas nessa noite eu quero falar desse homem aqui, desse homem chamado Abraão. Um homem que é um modelo de um homem temente a Deus, de um homem dedicado ao Senhor, de um homem que sempre seguiu, que sempre caminhou debaixo do temor, da obediência ao Senhor. E aqui nesse texto, no capítulo 12 de Gênesis, começa a história de Abraão, um homem extraordinário. Além de Moisés, Abraão é o personagem bíblico mais mencionado no Novo Testamento. Tiago, na sua carta, no capítulo 2, verso 23, ele chama Abraão de amigo de Deus. Olha que coisa, né? Um título atribuído a mais ninguém nas Escrituras. E a importância e o impacto de Abraão na história da redenção são claramente vistos nas Escrituras. Crentes de todas as gerações são chamados de filhos de Abraão. Você é filho de Abraão, eu sou filho de Abraão. Então olha como esse homem marcou a história como modelo de um homem de Deus, como modelo de um homem temente a Deus. E esse capítulo 12 de Gênesis conta a história desse homem excelente chamado Abraão. Mas eu quero falar de um outro homem aqui. Se nós temos, como eu disse para vocês, influenciadores que nos influenciam de forma positiva, e aqui nós temos um Abraão, nós também temos muitos influenciadores que têm influenciado as pessoas de forma negativa. E esse capítulo 12 de Gênesis, ele conta a história desse homem Abraão, desse homem excelente, desse homem tremendo, mas conta também a história de um outro homem chamado Ló. Um homem que não tinha um exemplo, que não era um modelo de um homem a quem nós podemos espelhar na nossa vida. Esses dois homens, tanto Abraão como Ló, eram homens de Deus. Os dois tinham fé no Senhor, os dois serviam ao Senhor. Todavia eles viviam uma vida completamente diferente um do outro. Enquanto Abraão vivia e agia como um verdadeiro crente espiritual, temente, obediente a Deus, submisso ao Senhor e à sua vontade, o outro Ló vivia uma vida de um crente carnal, um crente de uma espiritualidade rasa, um crente que não tinha reverência ao Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, e aqui nesse início aqui que eu li para vocês, e se você olhar o texto inteiro da vida de Abraão, você vai ver que Abraão, em todo lugar que ele chegava, antes de armar a sua tenda, ele erigia um altar, ele sacrificava ao Senhor, ele adorava ao Senhor, ele reverenciava ao Senhor. Então nós vemos aqui dois homens que serviam a Deus, que tinham temor de Deus, mas que viviam um relacionamento totalmente diferente um do outro. Um que era modelo de homem de Deus, de homem temente a Deus, e o outro que levava uma espiritualidade relapsa, rasa, sem profundidade, sem raízes em Deus. E quando nós olhamos para esse texto, para a vida desses dois homens, nós ficamos a perguntar o que esses homens fizeram de tão diferente que levou Abraão a viver como um homem abençoado, como um homem vencedor, como um homem de Deus, enquanto que Ló viveu uma vida cheia de problemas, cheia de lutas, cheia de derrotas. E você olhar a história de Ló lá no fim, você vai ver a tragédia que aconteceu na vida desse homem. E esse homem não é para nós um modelo de homem de Deus. E eu gostaria de pensar com você nessa noite, fazendo aqui um paralelo da vida desses dois homens, para nós vermos aqui qual o modelo para nós seguir. Como eu já disse aqui, Abraão é o modelo para todo crente seguir. E a minha primeira observação aqui é que Abraão ouvia a Deus e Ló apenas seguia Abraão. E eu gosto de olhar para a minha igreja, para o meu povo, os referenciais da minha igreja. O que eu vou falar do outro? Eu vou falar da minha. Nós olhamos para a vida do pastor Carlos Cunha. Aí eu falo, nossa, que homem! Um homem estudioso,
um homem dedicado, um homem que é bom no que ele faz, para a glória de Deus. Ninguém. O pastor Carlos é um especialista em gabinete. Nós acabamos de falar isso agora há pouco ali. Eu quero ser igual a ele, eu vou entrar debaixo do guarda-chuva dele para mim ser igual a ele, não. Eu tenho que pagar um preço como ele paga. Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Ele é um referencial de homem de Deus. Mas não tem como eu pegar carona na unção dele, não tem como eu pegar carona naquilo que Deus deu para ele. E Ló viveu uma vida inteira debaixo do guarda-chuva de Abraão. Abraão ouvia Deus, Abraão se orientava por Deus, e Ló não. Ló encostou ali e foi pegando carona na bênção do tio a vida inteira. Quando a gente olha para a vida do pastor Lucas, você que é jovem, você que é adolescente, e talvez você fale, eu quero ser igual ao meu pastor Lucas, mas você tem se dedicado, você tem se empenhado, você tem pagado um preço. Um menino, eu chamo de menino porque eu tenho quase o dobro da idade dele, que deixou a família, que foi para um seminário, que ficou lá 4 anos, um seminário que não é bonito, o seminário que ele fez, que pagou o preço, que passou por um concílio, e vocês todos sabem que concílio para nós, Batista Betel, não é para avaliar, é para bater, é para descer o cacete. E ele tomou um pau aqui danado, mas saiu tranquilo de boa. E você, jovem adolescente, você quer ser igual ao pastor Lucas? Pague um preço, pague o preço que ele pagou. Ele estudou, ele se dedicou, ele orou, ele tem orado, ele tem sido um homem de Deus. Você quer ser igual ao pastor Roberto? Meu pastor tem chamado do profeta, tem chamado de cura, eu quero ser igual a ele, vou entrar debaixo do guarda-chuva. Vai orar o tanto que ele ora, vai se dedicar o tanto que ele dedica, vai jejuar o tanto que ele jejua, vai pagar o preço que ele paga. Mas Ló não queria pagar preço, Ló queria estar debaixo do guarda-chuva de Abraão, recebendo e desfrutando das bênçãos que Deus tinha para a vida de Abraão. Talvez você conhece pessoas assim, pessoas que vivem na sombra das outras, pessoas que querem pegar carona na unção alheia, na bênção alheia, no chamado alheio, nas promessas alheias. Pessoas que querem ser e que querem viver sendo revocadas, sendo inchadas, sendo empurradas para seguir em frente. Quando a gente olha para a parábola das 10 virgens que Jesus contou, nós vemos lá que tinha 5 virgens prudentes, 5 imprudentes. As 5 virgens imprudentes, elas queriam pegar carona no azeite das 5 prudentes, na unção das 5 prudentes, que não deu certo, ele deu ruim. Então, querido, construa a sua própria história com o Senhor. Você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma mulher de Deus, pague um preço de oração, pague um preço de dedicação, vai estudar, vai orar, vai jejuar, vai buscar. Você vai chegar lá. Mas saia debaixo desse guarda-chuva aí do outro, querido. Caminhe com suas próprias pernas. Construa sua história em Deus. Ló é esse tipo de crente. Ló é esse modelo de cristão, um homem que viveu sob a sombra de Abraão, desfrutando das bênçãos, dos favores que Deus concedia a Abraão, seu tio, sem se esforçar, sem pagar o preço. Quando nós olhamos para a trajetória de Abraão, nós podemos ver aqui um detalhe interessante, como eu disse aqui no começo, aonde ele chegava. Antes de mais nada, ele erigia um altar, ele adorava a Deus, ele sacrificava a Deus, ele clamava a Deus, ele dedicava aquele lugar ao Senhor. Mas olhe para o texto, querido, você pode olhar o capítulo 12 inteiro, até o final, que conta a história de Abraão e de Ló. Em momento nenhum você vai ver escrito na Bíblia que Ló orou, que Ló jejuou, que Ló adorou, que Ló sacrificou. Ló era um crente preguiçoso, vivia debaixo do guarda-chuva do seu tio, nunca pagou preço por aquilo que ele conquistou. Deus falou a Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, deixa a casa do seu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu te abençoarei, eu engrandecerei seu nome, você vai ser uma bênção, em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão, fez promessas a Abraão, não a Ló.
Ló estava lá de mexerico, não é nem para estar lá. Era para deixar os parentes, mas Ló pegou carona, foi atrás. Abraão ouviu, obedeceu a Deus. Ló seguiu porque ouviu as promessas, e nas promessas uma oportunidade de tirar proveito, de pegar carona na bênção e nas promessas do seu tio. Ei, querido, quero dizer para você, Deus tem bênçãos específicas para você, Deus tem promessas específicas para a sua vida. Mas, querido, você precisa buscar um relacionamento com esse Deus, um relacionamento de intimidade com esse Deus. Você não precisa ficar debaixo do guarda-chuva de ninguém. Você não precisa correr atrás de pegar carona na bênção, na promessa, no chamado de ninguém. Deus tem um chamado para você, Deus tem promessa para você, Deus tem vitória para você, mas busque isso em Deus. Ore, jejue, pague um preço, estude, pesquise, vá para um seminário, vá para onde você quiser, mas saia do lugar, querido, não seja um Ló na vida. Busque um relacionamento com Deus, viva no temor do Senhor, seja obediente, seja submisso a Deus, seja submisso à vontade de Deus, para que você possa também viver as suas próprias experiências com o Senhor. Como eu disse aqui, eu não posso viver a experiência do Adriel aqui. Eu não sei da vida dele com Deus, eu sei aqui. Eu não posso ficar debaixo do guarda-chuva dele. Então eu tenho que construir a minha própria história com o Senhor. Amém, queridos? Tem um modelo aqui para a gente seguir. O primeiro deles é Jesus. Depois nós vemos grandes homens de Deus. Você jovem, você adolescente. Quando você olha lá para o livro de Daniel, você vê lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, 4 jovens hebreus, 4 jovens que foram mandados para a Babilônia. A Babilônia era a capital do entretenimento. Na Babilônia tinha tudo de bom, do ponto de vista carnal. Lá tinha bebidas, lá tinha mulheres, lá tinha boa música, lá tinha de tudo. E esses 4 jovens foram mandados para esse lugar, mas eles não se renderam, eles não se curvaram diante dos prazeres, das delícias e de tudo mais da Babilônia. Eles queriam construir a sua própria história, e eles se tornaram um modelo para mim, modelo para você que é adolescente, para você que é jovem. Você não precisa se contaminar com aquilo que está lá fora, mas você tem modelos na palavra de Deus para você seguir. Siga o modelo de Daniel, siga o modelo de Sadraque, Mesaque, Abednego, siga o modelo de Eliseu, e ele passava e as pessoas falavam: lá vai um santo homem de Deus. Siga o modelo de Abraão, não siga o modelo de Ló, não, querido, de um crente preguiçoso que não pagava preço. Amém, queridos? Segundo ponto que eu quero pensar com você nessa noite: Abraão andou por fé, Ló andou por vista. Quando nós olhamos para o capítulo 13, do verso 1 ao verso 10, a Bíblia diz que tanto Abraão como Ló prosperaram. O preguiçoso Ló ficou rico, ele tinha um rebanho do tamanho do seu tio. Ele nunca fez nada, ele nunca sacrificou, ele nunca adorou a Deus, ele nunca dobrou os joelhos e clamou ao Senhor. Pelo menos a Bíblia não diz isso. Se não diz, é porque ele não faz nada. Mas ele enriqueceu, ele prosperou. Por que ele prosperou? Porque Deus tinha uma promessa para Abraão, e todos aqueles que estavam junto com Abraão foram alcançados por essa promessa. Mas daqui a pouco você vai ver, a hora que ele sair debaixo do guarda-chuva de Abraão, vai acontecer com ele. Então, queridos, eles prosperaram a ponto de não ter mais espaço para eles viverem junto. Os rebanhos deles cresceram muito, e começaram ali a ter uma intriga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então Abraão sugere que eles se separem e que cada um fosse para um lado. E se você ler aí o verso 10 do capítulo 13, a Bíblia diz que Ló levantou os olhos, levantou os olhos caminhando por vista, e olhou para a campina verde, e olhou para os rios, e olhou para a terra fértil, e ele falou: para lá que eu quero ir.
é para lá, eu quero essa terra para mim. Ele olhou, ele caminhou por vista, Ló em momento algum orou, ele não agiu por fé, muito menos pela orientação de Deus. Ele levantou seus olhos, ele decidiu andar por aquilo que os olhos deles estavam vendo e que era bom, não por fé, orientado por Deus. Ló decidiu ir para Campinas de Sodoma, uma terra mais fértil. Abraão ficou então com a opção de ir para os pedregais de Gerar. O direito de escolha era de Abraão, ele era mais velho, ele era o tio. Mas Abraão caminhava por fé. Abraão não caminhava por vista. E ele seguiu debaixo da orientação do Senhor. E ele foi para os pedregais de Gerar. E ele foi para uma terra árida. Talvez você esteja pensando aí, mas Abraão fez a escolha errada. Ele foi para um lugar onde só tinha pedra. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pega isso aí. A unção não estava no lugar, a unção estava sobre a vida do edificador de altares, querido. Gerar lugar de pedregais, um lugar ideal para quem constrói altares. Abraão era um construtor de altares. Ele foi para o lugar certo, porque ele foi debaixo da orientação de Deus. Ele não caminhou por vista, ele caminhou por fé. Não interessa o lugar que você está plantado, querido. Se você for um homem, uma mulher temente ao Senhor, um milagre vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer. A bênção vai vir sobre a sua vida, a vitória vai vir sobre a sua vida. A unção não estava no lugar, a unção estava sobre a vida de Abraão, o edificador de altares. Olha que tema legal para pregação: edificador de altares. Pega aí, nota aí. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 26, conta a história de Isaac. Isaac chegou ali, onde seu pai já havia vivido, Abraão, e ele começou a desentulhar os poços que estavam entulhados, que os inimigos do povo de Israel entulhavam os poços de Abraão. Isaac desentulhava um poço, jorrava água, os inimigos vinham lá e entulhavam, entupiam os poços. Ele ia no outro lugar, abria um poço, jorrava água, eles iam lá e entulhavam o poço. Ele, querido, a unção não estava no poço, a unção não estava na terra, a unção estava sobre a vida de Isaac. A unção não estava aqui em Gerar, no meio dos pedregais. A unção estava sobre a vida de Abraão, porque ele era um homem que não caminhava por vista, mas caminhava pela orientação do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: caminhe sob a orientação do Senhor. Se o Senhor dizer para você, vá, vá, mas se ele disser não vá, não vá. Se ele disser para você, faça, faça, mas se ele disser não faça, não faça. Fique parado. Deixa Deus guiar a sua vida. Essa semana eu falei isso com um amigo meu. Ele está passando um perrengue danado e ele fala: eu não vou fazer isso, não faça nada. Deixa Deus conduzir sua vida. Deixa Deus reescrever a sua história. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus cuidar. A unção não estava lá, querido. O andar por vista de Ló levou ele a uma das cidades mais demoníacas da Bíblia, querido. Mais demoníacas, mais promíscuas que pode existir naquela época. Um lugar infernal a ponto de Deus destruir aquele lugar. Posteriormente vocês podem ver a consequência terrível que esse homem Ló colheu. Ei, querido, o crente vencedor, o crente abençoado, não toma decisões baseadas na lógica ou naquilo que os olhos naturais estão vendo. O crente abençoado, o crente vencedor, o crente que quer vencer, ele toma decisões debaixo da orientação do Senhor. Você tem que aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Muitas vezes nós atropelamos Deus, atropelamos o anjo, passamos por cima de tudo igual um trator e se arrebentamos lá na frente e depois ficamos: por que, Senhor? Por que será, Senhor? Por que sobreveio tudo isso? Porque eu caminhei por vista. Ló caminhou por vista. Lá no final você vai ver o que aconteceu. Ei, queridos, nós precisamos. Crente vencedor, crente abençoado, não anda por vista, ele anda por fé. Pega esse modelo aí de Abraão. Pega esse modelo. Sabe, seja um construtor de altares,
Seja um homem obediente, temente ao Senhor, que caminha segundo a orientação do Senhor, segundo a orientação do Espírito Santo, queridos. Hoje nós somos privilegiados, nós que já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, e que ele funciona como o meu GPS, como o meu mapa, como a minha bússola, e eu só vou errar o caminho se eu quiser dele, porque o Espírito Santo sempre vai falar: ó, não é por aí não, é por aqui. Então, queridos, caminhe por fé, caminhe debaixo da orientação do Senhor. Você vai ver, você vai chegar do outro lado, você vai alcançar a vitória, você vai alcançar a bênção, o milagre vai chegar na sua vida. Terceiro ponto: Abraão tinha disposição em obedecer, já Ló nem tanto. Uma outra diferença aqui entre Abraão e Ló é que Abraão tinha uma disposição, tinha um coração pronto a obedecer a Deus, enquanto Ló não tinha essa disposição. Ló, como eu disse aqui, ele era um camarada preguiçoso, até para obedecer. Quando Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, ele prontamente obedeceu. Eu estava esses dias olhando na internet lá, e lá, hoje é fácil estudar, né? Aí você estuda lá, aí tem até as construções, e aí lá o historiador ele fala que Abraão, ele não era pobre, ele era de uma família abastada, e quando Deus chamou ele, ele largou tudo para a praia, largou família, largou bens, largou tudo e foi. Então ele era pronto, ele tinha um coração pronto a obedecer a voz do Senhor. Quando anos depois Deus pede a ele para ele sacrificar o seu filho Isaque, seu único filho, ele prontamente obedeceu. Então nós percebemos, querido, que Abraão era alguém, era um homem que tinha um coração disposto a obedecer a direção do Senhor. Quando o Senhor mandava, ele prontamente fazia. O que não acontecia com Ló. Quando Deus decide destruir Sodoma, e pela intercessão de Abraão, os anjos chegam lá a Sodoma, no capítulo 19, verso 16, diz assim: como porém se demorasse Ló e a sua família, pegaram os anjos pela mão, a ele, sua mulher, suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram para fora da cidade. Até para a sessão era por isso. Os anjos foram lá e catou, vamos, e a cidade vai ser destruída. Então, querido, a impressão que fica aqui é que Ló não queria sair daquele lugar. Ele estava confortável naquele lugar, ele se tornou um homem influente naquela cidade, ainda que aquela cidade não tinha nada que edificasse um homem temente a Deus. Muitos crentes hoje têm agido como Ló. Deus já falou, Deus já mostrou o que vai acontecer, Deus já deu a direção, Deus já mostrou, Deus falou uma vez, falou duas, falou três, e mesmo assim ele não obedece. Ele é um crente, sabe, empacado. Deus está falando com ele, Deus está mostrando para ele, e tem uns deles que saem até buscando confirmação. Deixa eu confirmar se é Deus mesmo que falou. Oh, meu querido, vai orar, vai falar com Deus. Faça como Abraão, se prostre diante do Senhor, edifique o seu altar, peça a direção de Deus. Ele vai falar com você, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar aquilo que você tem que fazer. Abraão é um homem pronto a obedecer. Ló era um homem teimoso, rebelde, não obedecia ao Senhor, não consultava o Senhor para nada. Então, querido, siga o modelo de Abraão, fale com Deus. Sabe, tem algo, tem uma decisão a ser tomada, vai lá para o seu secreto lá, prostre o seu joelho lá no chão. Senhor, tem uma decisão para mim tomar hoje. Mas como diz Moisés lá, né? Quando eles estavam subindo para Canaã, e Deus falou: Moisés, eu vou com você não, se eu for com você, eu vou matar esse povo aí. Eu vou mandar para você, vou mandar um anjo para ir com você. E Moisés fala: se o Senhor não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Então, querido, se o Senhor não estiver conosco,
não adianta a gente tomar caminhos como Ló tomou. Ele não buscou orientação do Senhor, ele saiu andando por vista, ele saiu andando por aquilo que ele viu, ele se arrebentou, ele quebrou a cara. Se o Senhor não for conosco, vamos ficar no lugar, vamos esperar o Senhor falar, como o povo de Israel agia, né? A nuvem estava lá, se a nuvem se movia, eles se moviam, se a nuvem parava, eles paravam. É isso, querido, a nuvem representava a presença de Deus, e hoje nós temos um Espírito Santo, nós temos um Deus que nos mostra o caminho, que nos aponta a direção, e nós precisamos nortear a nossa vida pela orientação de Deus. Não precisamos ser desobedientes como Ló foi. Amém? Quarto e último ponto aí, quarta e última observação. Abraão gerou Isaac, Ló gerou Amon e a Moabe. A última diferença que eu quero falar aqui desses dois modelos de homens é que Abraão gerou Isaac. Isaac tipifica Cristo, enquanto que Ló gerou a Moabe e a Amon, posteriormente duas nações inimigas do povo de Deus. Amon e Moabe, filhos de uma relação incestuosa de Ló com suas duas filhas. Tudo já começou errado, e a diferença entre esses dois homens aqui nesse ponto está nos frutos, né? Abraão gerou Isaac, o filho da promessa, o homem que tipifica Cristo, enquanto que Ló gerou Amon, gerou a Moabe, duas nações idólatras, inimigas do povo de Deus. E Jesus, lá em Mateus 7,16, ele diz que pelos frutos é que nós conhecemos a árvore. Isso significa, querido, que as nossas atitudes, as respostas que nós damos diante de situações, as marcas que nós deixamos nessa vida, nessa caminhada, revelam o nosso coração, revela quem de fato nós somos. E no caso de Ló, os frutos que ele gerou foram frutos terríveis, e que mostraram realmente quem era Ló. Abraão gerou Isaac, um filho que veio da promessa de Deus e que simboliza, como eu disse aqui, Cristo. Ló gerou Amon e a Moabe, filhos da relação incestuosa com as suas filhas, duas nações inimigas, idólatras, os amonitas, os moabitas. Se você olhar lá em Deuteronômio 23:3, se eu não me engano, vai falar: jamais habitará no meio da congregação do povo de Israel os amonitas e moabitas. Um povo amaldiçoado por Deus, um povo que Deus não queria ver no meio do seu povo, se misturando com o seu povo. Então, queridos, olha aí os frutos que Ló gerou, olha os frutos que Abraão gerou. Essa é a diferença, querido, entre esses dois modelos. Você quer ser um crente abençoado, um crente vencedor? Siga o modelo Abraão, porque o modelo Ló é um modelo de derrota, é um modelo de muitas tragédias. Então tem muita gente experimentando tragédia nas suas vidas, porque tem seguido modelos errados. Como eu disse lá no começo, nós estamos vivendo uma era, a era dos influenciadores digitais. Tem influenciadores crentes, não crentes, tem influenciadores para todos os gostos lá fora. Nós precisamos escolher a quem nós vamos seguir, que modelo eu quero para a minha vida, que modelo eu quero viver. Um modelo, como Paulo diz lá: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você tem que imitar assim, querido. Imite. Nós temos aí pastor Lucas, pastor Carlos, pastor Roberto, temos líderes de casais, líderes aí, para você se espelhar neles, para você seguir esse modelo. Não é questão de imitar, não. A gente tem que imitar aquilo que é bom. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para mim, Paulo estava falando. Eu tenho sido um homem e tenho caminhado como Cristo quer que eu caminhe. Olha para mim, ande como eu tenho andado. Paulo disse isso, que nós precisamos imitar os modelos de homens, de mulheres que são bênçãos na nossa vida. As mulheres, olha para a Bíblia, quantas mulheres: Esther, Ruth, Débora, tantas mulheres lá
Dorcas, tantas mulheres fantásticas, modelos de mulheres de Deus, para você se espelhar, para você seguir, mulheres de oração, mulheres tementes ao Senhor, mulheres que caminhavam pela fé em Deus, no Deus vivo e verdadeiro. Então, querido, nós temos modelos assim. Então, que você possa sair daqui nessa noite, querido, com isso no seu coração. Nós precisamos ficar atentos, sabe? A que modelo eu tenho que seguir? Você sabe que tem um monte de crente aí seguindo os modelos errados, né? Ele é crente na igreja, mas lá fora ele segue outro modelo. Eu sou seguidor daquele cara, daquele lado. O povo está hoje aí acumulando seguidores. Quantos seguidores você tem? 1 milhão, 2 milhões, 20 mil, não sei o quê. Mas e daí? Que frutos? Olha para os frutos dessas pessoas. É pelos frutos, é por isso que eu falo. Você não pode ir para a internet aí e estar andando atrás de qualquer um, sabe? Você tem ao vivo na sua igreja, você tem ao vivo modelos para você seguir, modelos que você conhece a família, que você conhece o caminhar, que você conhece a ética, que você conhece o caráter, você conhece ao vivo. Não caia nessa cilada, querido. Siga aquelas pessoas que vão ser bênção na sua vida. Não seja um Ló na vida que viveu debaixo do guarda-chuva do seu tio. E é aquele que eu falei para você, ele prosperou. Mas quando ele saiu debaixo do guarda-chuva de Abraão, o que aconteceu com ele? Foi para Sodoma e teve uma tragédia. Perdeu a esposa, se deitou com as filhas, gerou 2 frutos de um incesto e que foi uma maldição terrível e que marcou toda a geração. Não podia ser tudo diferente. Ele não poderia seguir o modelo do seu tio, aquele que ele estava do lado. Não, o meu tio é um homem de oração, eu vou orar também. Ele tinha rebanho. O meu tio sacrifica ao Senhor, eu vou sacrificar também. O meu tio é um homem que adora ao Deus vivo e verdadeiro, eu vou adorar também a esse Deus. Não, ele preferiu caminhar por aquilo que ele via. Tem muito crente caminhando por isso. Cuidado. A Bíblia diz aí: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, como Ló olhou para lá, um lugar perfeito, as campinas verdes, os rios, uma terra bem regada, uma terra fértil. Mas aonde ele foi cair? Numa cidade maldita. Então, querido, há caminhos para o homem que parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Cuidado no caminho que você tem trilhado, cuidado os referenciais que você tem seguido, querido. É impressionante como a Bíblia faz questão de mostrar para nós que sempre vão existir 2 caminhos, Aqui tinha 2 caminhos para Ló seguir. Seguir o exemplo do seu tio, mas ele seguiu o caminho errado, Sempre vão existir 2 caminhos, sempre vão existir 2 opções, sempre vão existir 2 escolhas. Deuteronômio 30:19 fala: invoco os céus hoje e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus ainda dá uma opção lá, escolha a vida para que viva você e os seus filhos. Então nós precisamos escolher a bênção, precisamos escolher referencial que vão trazer coisas boas para a nossa vida. Eu quero concluir essa palavra dizendo que a grande decisão que nós precisamos tomar hoje é que tipo de cristão eu quero ser, que modelo eu vou seguir. Modelo Abraão, modelo Ló, que tipo de crente, que tipo de cristão eu quero ser? Um crente vencedor, um crente abençoado, um crente cheio da graça e do poder de Deus, um crente que anda por fé, ou um crente derrotado, um crente arrebentado, que caminha por vista e que vive quebrando a cara, mas que não aprende. Então, isso fica para mim, para você pensar nessa noite. Que tipo de modelo eu vou seguir? Mas eu quero dizer para você, aqui tem muito modelo. Vamos seguir o modelo bíblico. Vamos seguir, queridos. Se você olhar para cá, são homens como eu e você,
homens que falharam, homens que tinham fraquezas, homens que tinham paixões, mas foram homens que ficaram com seus nomes perpetuados na palavra, porque erraram sim, mas se arrependeram, receberam o perdão de Deus, seguiram em frente e marcaram a história. Então, queridos, busque modelos na palavra de Deus, busque modelos que estão aí perto de você, dentro da sua igreja, que você conhece ele, que você conhece a família dele, que você conhece o caminhar dele. Busque modelos, para que você seja um homem vencedor e abençoado, como Abraão, que marcou a história bíblica, né? O pai da fé, o pai de nações, né? Então, hoje nós somos conhecidos, nós cristãos, como filhos de Abraão. Olha como esse homem marcou a história. Então, você quer marcar a sua história? Você quer deixar um legado? Então, siga um modelo. Tem vários modelos aqui na palavra para vocês.